Vamos guardar mais uns minutinhos aí, pessoal, até o público entrar aí, os convidados. Novamente, aí sejam todos bem-vindos aos que entraram aí agora de pouco. Prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruno. Sejam bem-vindos aí. Opa, bom dia. Estamos aguardando mais uns minutinhos aqui. Tudo jóia, Bruno? Obrigado aí. Bom tê-lo aqui. Prazer. Bruno é uma referência aí, pessoal, no mundo de dados aí. Prazer. Mais alguns minutinhos aqui a gente já inicia. Acho que 11h05 a gente pode, talvez pode dar início aqui, pessoal. Esperar aí o pessoal que dá uma atrasadinha aí, tá saindo de uma outra reunião, entrando nessa aqui. A gente já, a sequência aí. Edgar, aí, pessoal, sejam bem-vindos aí, obrigado. Obrigado aí pela atenção, o tempo de vocês. A gente vai falar bastante de dados aqui hoje.
Mais um minutinho aí, a gente já inicia, pessoal. Fala, Ricardo, bom dia, seja bem-vindo aí. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Mário. Estava no mudo aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Prazer aí. Prazer tê-lo aí no evento aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, maravilha, pessoal. Fazendo jus aqui aos que chegaram no horário, vamos iniciar então, né? Eu quero agradecer aqui novamente a presença de todos vocês aí na participação desse webinar. É um prazer, é um carinho muito grande estar falando de um assunto que a gente fala todos os dias aqui com os clientes, né? E como a gente anunciou, né, o próprio evento, ele tem um viés, pessoal, bem de negócios, né? Então, a gente praticamente não vai falar de muita coisa técnica, vai tangenciar alguns pontos técnicos necessários aqui, mas a ideia é a gente conseguir colocar aqui qual que é a dificuldade que existe hoje, né? E por que tantas empresas têm bastante ou uma certa dificuldade para extrair valor dos dados aí, né? Então a ideia realmente é a gente falar um pouco disso. Então vamos seguir aqui falando um pouco sobre a IN10, pessoal, né? A gente gosta de trazer aqui o que a gente repete internamente todo dia aqui nas nossas interações, mas de forma geral, né? A gente tem aqui a missão de acelerar a capacidade dos clientes de atingirem os objetivos aqui, né? Através de solução que simplificam o acesso e a análise do dado, né? E tem como visão aqui de longo prazo aí, né? Algo mais olhando mais para frente, revolucionar a forma como as empresas orientam suas decisões, adotando tecnologia e dados de uma forma geral. Para isso, a gente elencou alguns valores aqui que direcionam a conduta das pessoas ou dos profissionais da IN10 aqui, né? Então, a gente procura ter obsessão pelo cliente, né? Entender bem o cliente ali, percorrer e permear toda a inovação de como a gente faz missão e visão aqui, né? Simplificar o complexo e sempre tratar ali com muita ética e transparência a nossa relação ali com os clientes, né? A gente já está, IN10, pessoal, há mais de 15 anos no mercado, especificamente de tecnologia e dados. Nós não somos uma empresa onde a gente tem várias verticais olhando para vários negócios, né? Então, a gente já está nesse mercado aí há uns bons anos, e nesses anos a gente olhou para muitos clientes de várias verticais, de vários negócios, de várias complexidades, seja de projetos mais simples ali, ou projetos mais sofisticados ou complexos, mas sempre olhando em como o dado pode apoiar os clientes aí de uma forma geral, né? Qual que é a agenda aqui hoje, então? Vamos lá. Vamos falar aqui da tecnologia e o registro que essas tecnologias começaram a trazer para a gente no que diz respeito a dados. Paradoxo da proliferação do sistema dentro das empresas, aí é algo que também a gente vai falar. Desafio da correlação de dados. A lacuna entre negócios e dados ali, que a gente aqui internamente atribui que talvez está no top 3 ali dos desafios de por que as empresas ali têm muita dificuldade em obter valor dos dados, né? Às vezes até parece que é a tecnologia ou o skill, etc., mas o ruído ali, ou o desafio entre a área de negócios e tecnologia ali, é uma barreira importante aí. Nós vamos falar sobre produtos de dados, né? Então, assim como a gente tem ERP, assim como a gente tem CRM, e assim como a gente tem vários outros sistemas, a gente considera que o produto de dados
é uma outra aplicação ali interna da empresa com propósito específico, né? Vamos falar ali de forma muito descomplicada, para não dizer zero complicação ali. Eu vi que a maioria das respostas dos inscritos no evento ali, ela está relacionada com inteligência artificial ali, né? Lembrando que aqui eu vou falar lá mais adiante, quando eu estiver nesse ponto, a ideia de falar de IA aqui, pessoal, é daquela parte, né? Porque IA é algo muito genérico e muito grande aí, como a gente tem vivido nos últimos anos aí, né? A ideia aqui é de falar da IA para a gente extrair valor para a área de negócios de forma objetiva, vamos falar assim, né? Então, eu tenho dado e eu quero saber como é que, com esse dado, mais a IA, eu extraio valor e tenho resposta sobre ele no meu dia a dia aí, né? E vamos falar do I Know aqui, uma nova abordagem nossa em relação a como explorar o valor dos dados aí dentro das empresas aí, de uma forma geral, né? Então, vamos lá. Tecnologia, então, de ferramenta de registro aliada da estratégia, né? Traçando uma linha do tempo de forma bem simplificada aqui, pessoal, né? O dado, ele sempre foi utilizado pelas empresas. A grande mudança que ocorreu ao longo dos anos aí é como a empresa utiliza esse dado, né? Passando ali de papel para computadores e planilhas, Excel, algo histórico aí que todos vocês já sabem, né? Chegando aqui na era ou no momento em que foram criados e começaram a ser comercializados os primeiros sistemas transacionais de negócios aí, ou seja, esses sistemas buscaram dar automação para processos transacionais de negócios e começaram a gerar os primeiros registros de dados em bancos de dados para que facilitasse a vida das empresas ali na hora tanto de trabalhar transacionalmente falando, como fazer uma venda, tirar um pedido, emitir uma nota fiscal, né? E o registro de tudo isso foi sendo colocado em bancos de dados ali. Caminhando um pouquinho mais adiante, o mercado percebeu que, conforme esses bancos de dados e esses sistemas transacionais cresciam, foi necessário criar aplicações que o mercado chamou de Business Intelligence, ou os BIs, aí, seja um ClickView, um Tableau, um Power BI, um Looker, e tem vários outros aí nesse mercado, né, que conectam ali em bases de dados e simplificam as análises de forma geral, seja para usuários de negócios ou usuários de tecnologia ali, né? Então, a tecnologia começou a suportar e ajudar o processo de decisão ali, na medida em que esses eventos aconteceram ao longo dos anos aí. Então, quais são os benefícios iniciais percebidos ali, né? Você começa a ganhar agilidade, porque antes isso tudo era muito manual, né? E acesso a alguns dados centralizados. Então, começa a se entender que ter um ERP com banco de dados, existe um processo de centralidade de dado, e eu começo, sim, a começar a extrair maior valor desse dado ali, e melhor, uma maior compreensão sobre essa massa de dados no geral, né? Expansão tecnológica, então, mais sistemas, maior complexidade. Então, a história continua, os anos se passam, e a indústria de software começa a criar sistemas e aplicações nichadas para resolver problemas nichados. Então, começam, além dos ERPs, começam a surgir mais CRMs, começam a surgir sistemas de marketing, vendas, finanças, que não necessariamente estão conectados aos primeiros sistemas ali, como os ERPs e os CRMs, né? Consequência direta disso, você começa a ter ali uma base de dados em quantidade maior, vamos falar assim, em quantidade maior, e o tipo de dado gerado. Então, qual que é a primeira consequência aqui, né? A gente começa a ter mais bases de dados, mais sistemas em volume, em qualidade, em tipo, em quantidade, em complexidade. E essas bases começam a não se conversar, porque são sistemas totalmente apartados, né?
Ali, então, a hora que a gente vai começar a tentar extrair valor desse dado, começam a aparecer na nossa vida, dentro das empresas, né, as inconsistências, as duplicidades, a falta de padronização, e por aí vai, né? Porque esses sistemas entre si, eles não se conversam. Então, o que era para simplificar, tornou-se um processo de decidir baseado em dados consolidados mais complexo. Os sistemas resolveram, então, a era dos problemas transacionais, né? E começaram a surgir, então, os desafios do mundo analítico. O que eu chamo de mundo analítico, pessoal? É o mundo dos dados. Então, eu estou separando aqui o mundo transacional do mundo analítico. Transacional são sistemas que pessoas utilizam a todo momento em todas as áreas da empresa. Aquilo eu chamo de mundo transacional. Esses sistemas geram uma enxurrada de dados em bases e APIs de dados diferentes que não se conversam. Isso, para o mundo de dado, se ergue um muro alto e complexo de transpor, né? Como a gente anunciou no evento aqui, a ideia é que o evento ele é muito mais focado aqui numa linguagem e para negócios. Eu não vou entrar, obviamente, nessas complexidades a fundo do ponto de vista técnico aqui, né? Pessoal, quem tiver dúvida pode ir colocando no chat ali, na medida em que a gente for recebendo as perguntas ali, a gente vai respondendo. E quem quiser fazer alguma intervenção ou tem alguma dúvida, fica à vontade aí para abrir o microfone, abrir a câmera e a gente conversar, tá? Não há nenhum problema de ter dúvidas técnicas. Quem tiver dúvidas técnicas aqui, a gente pode conversar também e falar, né? Mas a gente procurou fazer um evento não técnico ou possivelmente não muito técnico aqui, para que pessoas de negócio... A gente tem recebido muito, pessoal, no dia a dia, dúvidas de pessoas de negócio com pergunta muito simples. Fala, por que é tão difícil a área de tecnologia e dados conseguir entregar dados para a gente, né? A gente entende que é difícil, mas a gente não consegue entender o porquê e o quão difícil é isso daí. Então, a ideia do evento aqui é a gente trazer também pessoal de negócio para a mesa aí, para a gente tentar se abraçar aqui e sair do outro lado, né? Oceano de dados, o desafio da correlação aqui. Então, na linha e no racional ali do que a gente estava falando no slide anterior, dando continuidade aqui, pessoal. Então, os sistemas se multiplicam aí, as bases de dados também se multiplicam junto. Problema central, falta de uma forma de correlacionar essas bases distintas, né? Os dados começam a ser formados em silos departamentais, sejam em planilhas, os axes da vida, ou até banco de dados mesmo. Então, cada um começa a resolver sua vida de uma forma, para obter a informação que precisa. A visão, ela fica fragmentada da realidade do negócio, dificulta obter uma única fonte da verdade, né? Então, é triste, mas é extremamente normal a gente permear ou caminhar pelas áreas das empresas e fazer perguntas simples como, qual que foi o faturamento da companhia no último trimestre, da empresa no último mês, e vir perguntas totalmente diferentes, exatamente por causa desse problema central aqui, né? Então, o impacto disso são visões parciais e incompletas ali, né? Análises demoradas e manuais para tentar cruzar essas informações. Então, na medida em que esses problemas aparecem, as pessoas não podem ficar sentadas esperando que algo ocorra. Elas acham uma forma, seja aquele indivíduo que tem mais profundidade tecnológica, ou aqui que vai para a tecnologia, ou seja, aquele indivíduo que tem menos domínio tecnológico e acaba indo ali para Excel e planilhas, né? E agora mais atualmente aí com o que a IA consegue trazer aí para isso daí, né? Negócios com perguntas, dados com obstáculos. Então, a gente tem uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, que é assim,
tem um ponto que praticamente não mudou na história dessa conversa que a gente está tendo, né? O que driva os investimentos que as empresas fazem, né? É a estratégia e a capacidade de geração de caixa e lucro dessas empresas, e depois que isso é determinado, geralmente a alta liderança determina para onde que o dinheiro vai ser gasto dentro da empresa, né? Então, é estratégia de negócio desdobrada em vida real do que as empresas fazem, do que as pessoas fazem, dentro das empresas, para gerar caixa e lucro, que direciona o que é possível fazer e como vai ser feito, né? O time técnico ou a área de dados ali. Então, tem um pedacinho daquela grana que a área de tecnologia / dados pleiteia para dizer assim, ó, para eu atender a estratégia do negócio com dados do jeito que as pessoas de negócios e a companhia precisa, eu preciso de um determinado budget, né? E essa conversa, então, ela começa dessa forma. Isso nunca mudou, né? Desde quando a tecnologia ela era mais incipiente até os dias de hoje, né? E essa dinâmica de negócio, né? Estratégia, venda, caixa, lucro e distribuição de dinheiro por áreas, o que a gente chama de direcionamento de budget, isso acontece desde sempre, né? Só que essa desconexão entre o budget possível e o que é dado para a área de dados ali, né? E a capacidade do time técnico de tecnologia e área de dados entender a estratégia do negócio desdobrada no seu nível mais operacional é o que, na nossa opinião aqui na IN10, pessoal, é o problema número 1 de projetos de dados dentro das empresas. O indivíduo da área de tecnologia ou da área de dados, ele deveria saber falar de forma muito parecida ou de igual para igual, como negócios fala sobre a empresa. Mesmo porque ele é parte daquela empresa. Então, é natural que todos os indivíduos que trabalhem naquela empresa, eles saibam falar aonde a empresa está, aonde ela quer chegar, e por que e como ela vai chegar naquele futuro que está transcrito na estratégia de negócios. Só que a gente sabe que isso no dia a dia não acontece, né? Então, essa lacuna dificulta a geração de valor do dado. Então, o primeiro ponto, você vê que ele começa numa discussão que não tem absolutamente nada a ver com qual tecnologia eu vou usar, por exemplo, né? Então, eu tenho compreensão do dado que eu preciso para escrever, descrever, prever a estratégia para a área de negócios, né? De forma que eles consigam monitorar se a estratégia determinada está acontecendo. Então, esse é um dos principais problemas, ou, na nossa opinião, aqui dentro da IN10, é o principal problema, né? Então, ainda é difícil transformar estratégia em indicadores claros e dados acessíveis para a área de negócios, né? Essa é uma barreira, na nossa opinião, aqui dentro da IN10, é a principal barreira que existe hoje. Ainda nessa linha. Então, o que de forma mais detalhada aqui, né, pessoal? O que acontece? A área de negócio tem dificuldade de articular suas dores e necessidades, de forma que o time de dados compreenda e passa a traduzir essas soluções. Então, tem uma questão também que é assim, a área de negócios precisa achar uma forma de fazer com que a área técnica de TI e dados tenha compreensão do negócio, né? E o time de dado, por sua vez, acaba também focando excessivamente na tecnologia, sem se conectar com o mundo do negócio, né? No que efetivamente impacta o negócio. Isso, obviamente, traz o atrito que a gente falou no slide anterior. Alinhamento estratégico, né? Então, falta clareza sobre a estratégia de dados, de como o dado se conecta com a estratégia da empresa, né?
Prioridades de dados começa a ficar desalinhado por área, por profissional, porque cada área tem uma necessidade diferente sobre uma massa de dados diferente, né, de conseguir obter ali o que eles precisam. Dificultando a entrega do que a gente chama aqui de produto de dado que gera valor real e coeso para cada uma das áreas de negócio da empresa. Resultado disso, né? Projetos de dados que não atendem expectativas, demoram para entrega de valor e não são adotados, né? Então, o índice, a literatura específica desse mercado, né, diz que o percentual de falhas ou de insatisfação ou não entrega desses projetos é algo em torno de 85% a 90%. É um negócio muito alto, né? O iceberg do produto de dados, entendendo o esforço. Então, eu preciso entrar um pouquinho aqui, dar uma mergulhada bem rasa, pessoal, aqui falando, então, para quem é de negócios lá, de qual que é a dificuldade do time de tecnologia, né? Então, para que vocês tenham uma noção bem geral e ampla, é assim, construir um produto de dado eficaz equivale a desenvolver um sistema ou uma aplicação do zero. O esforço é muito grande. E em termos de tecnologia e time, né? Você, assim como um ERP, um CRM, né? Então, você vai precisar ali de mais de um software, eu não vou mergulhar muito aqui, mas a gente está falando de licenças de banco de dados, ferramentas de ETL, plataformas de visualização, orquestradores, e essa lista aqui vai grande, né? O Bruno que está aí no evento, aí, ele sabe muito bem do esforço que é isso daí, essa parte aí. Nuvem, custo de computação, armazenamento, transferência de dados, serviços gerenciados, né? Time, você necessita de um time multidisciplinar, engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas de BI, arquitetos de dados, profissionais caros e escassos no mercado. Então, uma resposta muito simples que eu costumo dar para a área de negócios, para a pergunta que eu fiz no início da minha apresentação, é assim: ô Mário, por que a área de tecnologia e a área de dados tem tanta dificuldade em entregar para a gente os dados? Porque equivale, pessoal, a construir, por exemplo, na linha de entendimento de vocês, um ERP do zero, ou mais ou menos, dependendo do tamanho da empresa ou a complexidade, mas pensem que tem que ser construída como se fosse uma aplicação do zero, né? Então, muitas empresas não desenvolvem seus próprios ERPs e CRMs, elas vão ao mercado e compram TOTUS, Sankhya, SAP e por aí vai. Será que construir toda a arquitetura de dados é o melhor para a empresa? Né? Então, a primeira pergunta que a gente faz é assim, porque hoje, com tecnologias e formas de entrega mais evoluídas, e a gente vai falar um pouco aqui também da nossa proposta para esse caso, né? Isso daqui tem aliviado e abreviado muito o atrito mencionado nos slides anteriores ali, que a gente considera o principal problema de negócio ali, né? Vamos falar um pouco do que está pegando fogo aí na timeline de todo mundo aí, seja qual for a sua, Instagram, LinkedIn e por aí vai, né? Pessoal, nós que somos de empresas, negócios e resolvemos problemas diversos aí, né? Eu arrisco a dizer que todo mundo está olhando para esse assunto pelo menos uma vez por dia aqui, né? Ele aparece toda hora. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, e de forma não técnica, como prometido na divulgação do evento, é assim: a IA, ela não vai resolver o problema de extrair valor do dado sozinho, tá? A IA precisa, e quando eu falo IA aqui, eu quero sublinhar, eu quero ressaltar, né? Eu quero frisar que pessoal, qualquer IA. ChatGPT, Gemini, Copilot,
DeepSeek, e por aí vai. Qualquer uma que você esteja usando aí. Essa inteligência artificial, e fazendo um recorte pequeno, como eu prometi no início da minha explanação aqui, tá? Para a área de dados e extrair valor para a área de negócios. Então, eu estou focando nisso. Eu não estou falando de outras vertentes de IA. Estou falando assim, ó, como é que eu consigo interagir com um dado, obter as respostas que eu preciso sobre ele, né, como negócio, utilizando inteligência artificial. É disso que eu estou falando. Você não vai conseguir fazer isso, né? E eu não tenho a menor dúvida que quando eu digo não vai conseguir, porque a gente tem vivido isso no dia a dia aqui, né? A IA precisa de dados bem organizados, estruturados e relevantes para entregar valor. O caos dos dados atuais limita o potencial da IA, totalmente. Então, o que a gente falou nos slides anteriores, o dado está espalhado, desestruturado, não se conversa, não é tratado. Resultado disso, quando a gente fala, pessoal, de aplicação de inteligência artificial, não vai rolar. E eu vou trazer aqui algo mais lúdico aqui, né? Então, eu chamei aqui esse slide de IA sem complicação. Então, vamos lá. Imagina que cada bolinha dessa aqui é um sistema que gera um banco de dados na empresa que você trabalha, tá? Então, ó, eles não se conversam, eles estão dentro da empresa, mas eles não se conversam. O que a gente quer fazer? A gente quer plugar a IA ali e fazer isso aqui. Falar, IA, você vai lá, você compreende a minha pergunta, né? E me traz a resposta, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer, ó. A gente quer que a IA entenda sozinha que esse dado correlacionado com esse banco de dados vai trazer a resposta que eu preciso. Entretanto, todavia, a gente precisa passar por alguns processos como o que eu estou chamando de tratamento. Então, pessoal, precisa segmentar esse dado que eu estou chamando de tratamento. A gente precisa ensinar a IA sobre o que se correlaciona, né, e o que não se correlaciona, né, que dado que faz sentido com qual dado, né? Estou chamando tudo de tratamento, pessoal, e começo a ensinar para ela esses três pilares de tratamento que estão entre dado e IA, pessoal. É uma conversa extremamente técnica e nos dias de hoje ainda com uma dificuldade muito difícil. E nem vou falar aqui de machine learning e outras coisas que tangenciam isso, tá? Estou falando aqui especificamente da IA, né? Então, o esforço para que esses três pilares que eu chamei de tratamento, entre a barra da IA e a barra do dado acontecer, hoje ainda é um esforço extremamente complexo, caro, né? E de difícil execução, dado a falta de profissional e a profundidade de conhecimento de como essas LLMs de inteligência artificial, elas ainda operam e operam de forma diferente, né? Então, basicamente, como eu prometi aí em slides anteriores e na divulgação do evento, pessoal, não vou me aprofundar em pontos técnicos, a gente vai conseguir falar aí isoladamente para quem quiser, a gente vai bater um papo aí, vocês chamam, a gente conversa, mas não quero complicar. Fato é que, se isso não acontecer, não vai ter inteligência artificial dentro das empresas aí. Vamos lá, indo aqui para o próximo passo, né? E se a sua empresa pudesse começar amanhã com um produto de dados pronto para ser usado, que resolve, diria que 85% dos desafios que eu comentei com vocês no slide anterior aí, né? A ideia dessa provocação que eu fiz aqui, pessoal, está no seguinte: mudar o modelo, o mindset, de desenvolver um produto de dados
para consumir um produto de dados. Né? O que significa isso na prática? Então, diante desses desafios aí que a gente colocou, e focando no consumo, a gente desenvolveu uma solução que transforma a maneira das empresas utilizarem dados, focado no consumo, né? A gente chamou carinhosamente essa solução aqui de I Know, né? E ela tá, eu vou mostrar aqui para vocês ela funcionando mais à frente, de uma forma geral, mas qual que é o paradoxo aqui, né? A gente não foca na construção do produto do dado, a gente foca no consumo porque ele já está pronto. Hoje aqui na IN10, a gente tem vários clientes de consultoria que a gente apoia e está construindo produto de dados, e a gente já faz isso há muito tempo. Como eu falei, a gente já está há mais de 15 anos no mercado. Então, nos últimos 3 anos, aproximadamente, a gente percebeu que existem empresas e clientes que não querem, não sabem ou não conseguem construir o seu produto próprio de dados. E muito provavelmente, pela característica desse tipo de empresa, ela não vai conseguir, dada a complexidade que é isso. Foi quando a gente decidiu idealizar o que eu vou apresentar aqui para vocês agora, né? Então, ela é uma solução de dados feita por negócios e para negócios. Não tem techniquez, não tem complexidade. E um ponto importante. Por que a gente diz que ela é feita por negócios? Porque o nosso time, historicamente, a IN10 nasce em negócio como consultoria de gestão e organização e transformação organizacional de empresas, ou seja, nós éramos uma consultoria de gestão, né? E dos anos para cá a gente faz o que a gente está conversando aqui com vocês hoje. Então, qual que é a disrupção aqui, os pontos principais? A gente foca no modelo de assinatura, pessoal. O cliente assina, paga uma mensalidade de valor fixo e foca no consumo dos insights e não na construção do produto do dado. O cliente tem disponível para ele usar prontinho, área de negócios, pode até ser tecnologia também, dependendo da circunstância. O data lake com o dado tratado pronto, o dashboard hiperpersonalizado com as suas cores, identidade visual, e a IA generativa conversacional pronta para uso. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A nossa solução foca na área de negócios. A gente entende o que negócios quer. O nosso produto, ele já está 85% pronto. A gente só faz uma lapidação final e entrega isso para negócios utilizar, né? Então, benefícios diretos aqui. Agilidade time to market, pessoal. Vamos lá, de novo. Negócios precisa gerar valor, gerar caixa, gerar lucro. Ele não tem, eventualmente, budget, tempo para ficar construindo um produto de dados. O nosso já está pronto. Então, em dias ou semanas, a gente começa a entregar dado para a área de negócio, né? Ao passo que construir um produto de dados leva meses e, por experiência, até anos, como a gente já viu na vida real aqui. Redução de custo e complexidade. Elimina a necessidade de grandes investimentos em hardware, software e equipes especializadas para desenvolvimento inicial. Foca no core business. Então, me dá o seu problema de dados e eu vou trazer, me dá o seu problema de negócios e eu vou trazer dados para resolver. Pronto. Você vai consumir. A gente, obviamente, cuida de toda a parte operacional ali, né? Democratização do dado. Então, a informação começa a ser democratizada, acessível para quem precisa tomar decisão rápida e eficaz aí. Qualidade e confiabilidade no dado é um dos problemas, muita reclamação, né? E insatisfação aí nos projetos de dados. Escalabilidade. O I Know, ele já está pronto para crescer junto com a empresa, seja em áreas ou tamanho de negócio. A gente está aqui para oferecer o suporte especializado com a nossa equipe multidisciplinar, operacional e técnica, né? A gente, obviamente, tem uma sinergia e uma conexão muito forte ali com o cliente, mas para falar de estratégia de tecnologia e estratégia de negócios, pôr a mão na massa, né?
Ferramenta, parafuso, apertar parafuso ali, isso aí é com a gente, né? O cliente não precisa mais fazer isso daí. Quem que já se beneficia com a Inou? A OLX aqui, né? Então a gente entrega ali para o banco da operação, que eles chamam de OLX Pay, toda a conciliação e compliance, análise de dados, fraude, enfim, toda análise de dados ali da OLX Pay hoje é feita pela nossa empresa, com consumo de todos os stakeholders ali, utilizando o Inou. A Uniodonto, praticamente a empresa toda utiliza ali a solução. A gente dá uma ênfase, um foco especial ali na análise dos dentistas, das clínicas, nas fraudes eventualmente praticadas nos contratos de convênios entre os dentistas e a operadora ali, né, e os consultórios odontológicos, e todas as áreas ali, pessoal, financeiro, contábil, fiscal, comercial, e por aí vai. A Scala tinha um desafio muito grande ali, ela precisava criar um produto de dados, né, que conectasse em todas as APIs de todas as mídias sociais e entregasse o ROI de cada dólar que o cliente põe em TikTok, Instagram, LinkedIn, Google Ads, né? Isso é feito dentro do iKnow hoje, com zero esforço. Então, todo cliente da agência que quer saber o retorno que ele está tendo em cada dólar que ele põe em mídia social, a Scala ali simplesmente conecta os IDs dos novos clientes ali nas APIs que o iKnow já está conectado nessas mídias sociais e entrega valor direto para o cliente dela ali na ponta. Enfim, pessoal, a ideia aqui então, né, decisões, estratégias com o iKnow. Obviamente, e eu quero enfatizar aqui, o caminho da construção do produto de dados não é um caminho errado ou um caminho ruim. O que a gente quer trazer aqui é um contraponto que a gente pode, eventualmente, se fizer sentido com a sua empresa ou determinada empresa, a gente está com o produto de dados pronto, né? Antes de eu passar para a apresentação do iKnow aqui, pessoal, eu abro aqui agora para dúvidas, perguntas, de uma forma geral, para que eu consiga, então, passar para apresentar aqui a solução para vocês, o iKnow funcionando, né? No chat, eu não sei, Juliane, alguém fez algum questionamento, alguma coisa? Acho que não, né? Pelo que eu vi aqui. Nada, pessoal, tá tudo claro, tá tudo entendido aí. Eu costumo dizer que ou quando acontece isso, ou a apresentação foi bem feita, ou a apresentação foi muito mal feita e ninguém entendeu nada aí, né? Mas legal, obrigado aí para quem deu o joinha aí. Então vamos falar da solução. Então, como é que funciona, pessoal? Como eu falei ali na apresentação, a gente tem 3 entregas, né? A gente entrega o Data Lake com o dado tratado pronto, seja para o cientista de dados, fazer lá, né, o seu algoritmo, as suas predições aí, né? O Bruno navega bem nessa área aí. Os dashboards prontos e customizados, com a identidade visual da empresa, então é o white label, a parte dos dashboards ali, e a IA generativa conversacional, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o cliente vem aqui, ele loga na aplicação, eu vou escolher um ambiente teste aqui para a gente se conectar. Então, de cara, quando o cliente faz a conexão, pessoal, ó, já aparece para ele aqui os dashboards que ele encomendou, vamos falar assim. E a gente tem todo um processo de discovery com a área de negócio. A gente faz a entrevista, a gente documenta, gera documentação, isso tem homologação, passa por todo um processo, né, entre engenharia de dados, DataVis e outros profissionais de uma forma geral aí, de forma que em algum momento o dashboard, do jeito que foi feito o discovery com a área de negócio e com a identidade visual da empresa, ele aparece aqui na área de acordo com a minha permissão, né? Então, eu, Mário, eu posso ter acesso e ver esses dados e esses dashboards. Aqui a gente basicamente tem 3 áreas, aonde o cliente divide os dashboards por área de negócios.
uma área geral que ele pode explorar todos os dashboards, e eventualmente eu quero criar uma área onde eu coloco meus dashboards favoritos aqui. Então, eu vou favoritando aqui o dashboard, o relatório, e ele fica mais rapidamente acessível. A gente tem uma área de homologação, que conforme o nosso time de desenvolvimento faz um dashboard, ele coloca aqui na área de homologação para o cliente homologar. Depois que o cliente homologou, a gente, ou o próprio cliente ali, ele tira da área de homologação e deixa disponível aqui na área de exploração ou áreas diversas aqui. A gente tem uma área de configuração de tela para aqueles clientes que querem deixar os relatórios nas televisões, tudo isso já pronto, né? Então, ele entra aqui, ele diz que esse dashboard, ele quer que apareça por tantos segundos e vai escolhendo ali dashboard. Uma pergunta no chat. Opa, vamos lá. Deixa eu... Se o cliente não tiver data lake estruturado para alimentar os dashboards, a equipe da IN10 cuida do lake como serviço? Sim. Tem clientes, o Bruno, que a gente só entrega até o data lake, né? Nesse caso, a tecnologia não se torna um ponto de dificuldade, não porque do lake para trás, como eu falei, Bruno, a stack de engenharia de dados, ela já está pronta. Qual que é a única coisa que precisa ser feita aqui? É conectar no dado do cliente, mais nada. Eu não sei se eu me fiz entender aqui, Bruno, se era essa dúvida, mas... Opa, beleza. Obrigado, Mário. Tá bom? O ponto mais a questão é, o ambiente do Data Lake vai ficar rodando na infraestrutura do seu cliente ou você traz os dados e cria uma segunda camada ou um novo Data Lake num ambiente gerido por você? Isso, excelente pergunta. O cliente não precisa ter gastos com infraestrutura, nada. É tudo nosso. Então, a gente traz o dado para dentro do iKnow e faz todo o processo e o tratamento necessário. Né? Imagina você como um cientista de dados, você fala assim, Mário, eu preciso dessa massa de dado, nessa disposição e nessa granularidade lá no Lake. E eu tenho aqui 8 bancos de dados e está aqui as tabelas. Se vira. O que a IN10 com o iKnow vai entregar para você, Bruno? O que você pediu no Lake. Ponto. Entendeu? A empresa não tem esforço nenhum. Isso tudo é um trabalho nosso. Entendeu? Aí no plano de assinatura contempla essa infraestrutura processada. Exatamente. Exatamente. A assinatura do iKnow, ela já contempla esse tratamento de dados ilimitado, né? Não tem limitação, você pode pedir e solicitar a quantidade de datasets que você quiser, o tratamento que você quiser, a gente entrega pronto para a empresa. Dali para frente, você como cientista de dados, você segue o seu trabalho. Legal. Beleza, obrigado. Imagina. Bom, então eu estava falando aqui da disposição e a configuração das telas, tem aqui a parte de recurso, gestão, né? O cliente abre aqui, dentro da própria solução, como eu falei, pessoal, né? Tem o suporte, o chamado, o que você quer fazer, né? Você quer um novo projeto, que pode ser um dataset novo, um dashboard novo, você quer um ajuste, você está com eventual indisponibilidade de serviço, ou outros requisitos que sejam. Isso tudo tem um fluxo pré-determinado que já cai para a nossa equipe fazer contato com o cliente e atender efetivamente o chamado ali, isso tudo dentro da própria solução. Aqui também é consumido pelo cliente, esse é um ponto importante. Documentação que sustenta os dashboards e documentação que sustenta o tratamento do dado no Lake também é acessível por aqui e é transparente para o cliente, tá? 100% transparente. Agora aqui no final, pessoal, vamos lá. Então, imagina que eu estou aqui, ó, peguei aqui um dashboard qualquer, estou navegando, né? Para fechar aqui, eu não falei da IA
conversacional, a IA generativa. Então, eu tenho aqui um dashboard de lead time de entrega, né? Eu tenho isso aqui, ó, eu tenho o lead time realizado, o lead time prometido por estado, eu consigo também ver isso, eventualmente, por cidade, eu consigo ver isso por filial, marca, né? De produtos, a transportadora, eventualmente, que está me atendendo ali, de uma forma geral. Então, eu tenho aqui. Só que me ocorreu o seguinte, nesse segundo, nesse momento. Eu tenho uma pergunta que o dashboard não está me respondendo. Só que eu já entendi que o dashboard, ele tem o dado que suporta a resposta da minha pergunta, né? O que a gente faz? Clica aqui, baseado no meu nível de permissionamento. A IA declara os dados que estão disponíveis para mim e ela diz o seguinte, ó, em relação a lead time, especificamente, eu posso responder e ela elenca. Então, vamos colocar aqui. Preciso obter informações sobre pedidos e ele tinha lá transporte, o que eu posso colocar aqui, quer ver? Sobre pedidos, vamos colocar aqui, ó, transportador e lead time. Eu vou mudar informações aqui, pessoal. Eu vou dificultar a vida dela aqui. Eu quero insights sobre pedidos e pedido, transportador. Então, eu preciso obter insights sobre pedidos, transportador e lead time. Vamos lá. Deixa ela analisar o dado aí. Uma coisa importante. A nossa IA generativa conversacional, ela não expõe o dado do cliente. Aonde eu quero chegar? Eu não estou usando nenhum serviço externo de LLM, como do Google, da Microsoft, da AWS, da OpenAI. Isso daqui foi feito com tecnologias gratuitas, que a gente chama de open source, pelo nosso time. Então, o processamento e a análise e a utilização geral da IA generativa dentro do iKnow não expõe o dado do cliente para fora da nossa solução ou da nossa infraestrutura de tecnologia. Isso tudo é feito dessa forma para garantir que a solução ela atenda pré-requisitos ali legais de LGPD e certificações que a gente tem da solução da própria AWS, onde roda a nossa solução roda 100% na Amazon, na AWS, e outras certificações especificamente de mercado aí, né? Então, para que a gente conseguisse trazer ali segurança para o cliente nesse processo, falar, pô, mas e aí? Como é que você trata o meu dado? Onde esse dado fica? Qual que é efetivamente a segurança que a minha empresa tem em relação ao dado que vai ser disponibilizado para o iKnow, né? Vamos lá. Ela respondeu aqui, ó. Com base nos dados analisados, posso fornecer os seguintes insights sobre lead time prometido e realizado. Então, o lead time prometido é de 8,03 dias, esse prazo é médio que as empresas se comprometem a entregar. O realizado está em 5,87 dias, a comparação é de 2,16 dias menor que o prometido. Isso representa uma entrega média de 26,9% mais rápida do que o prometido. Então, a gente tem 76% dentro do prazo e 23% fora do prazo. A quantidade de pedidos dentro do prazo é de 188 mil pedidos e a quantidade de pedidos fora do prazo é de 58 mil pedidos. Esses dados sugerem que a empresa está, em geral, superando,
né, suas promessas de entrega com desempenho prometido e positivo. No entanto, ainda há margem. E ela faz aqui, né, para uma análise mais aprofundada, as razões do prazo de entrega, as características do pedido, os possíveis ajustes, né? Então, tá aí, pessoal, como é que funciona na prática. A gente tem aqui mais 5, 6 minutinhos aí para dúvidas e perguntas de vocês de uma forma geral, né? Então, eu consegui aqui cobrir aqui a mensagem que a gente queria passar, onde a IN10 apoia aqui os clientes tanto no produto de dados que ele quer construir, é um caminho possível e viável, entretanto mais difícil, e finalizamos aqui mostrando o iKnow, que tem uma solução ou um produto de dados pronto, que o cliente apenas consome, né, e sai usando, sem que ele tenha que ter aquela área de dados robusta e gigante ali dentro da empresa para conseguir chegar onde ele quer. Obrigado, Ratz, obrigado aí, Ricardo, pelos elogios aí. A gente vem fazendo um trabalho grande aí na evolução da plataforma aí. Algo mais, pessoal? Alguém mais aí quer fazer alguma consideração, alguma pergunta aí? Né? De uma forma geral, era essa mensagem que eu queria passar para vocês aí. Olá, Mário. E falo Jorge Queiroz, eu sou de Brasília, trabalho na Minsight, tudo bem? O Jorge, tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todo mundo. Tenho uma dúvida, só para eu entender melhor o seu produto, que eu achei muito interessante, realmente ele é diferente do que tem no mercado, é uma solução, eu diria assim, simples e criativa. E está à frente de outras, tem parecidas, mas não é como essa sua aí. Mas para eu entender melhor, ele mescla, você entrega o desenvolvimento completo de um pipeline de dados, faz a entrevista com o cliente, como você falou, né? Pega as questões, os pontos de dores dos clientes, pega os dados que o cliente tem traz para dentro da sua ferramenta iKnow, faz o processamento dela e dela você gera insights. Desses insights podem ser valores prontos, como você mostrou nessa tela, e podem ser dashboard para o cliente ficar consultando quando ele quiser, né? Então, Exatamente. a sua plataforma seria um pipeline completo de dados, sendo que você flexibiliza a entrega. Você pode entregar a fração do pipeline, como você acabou de falar no exemplo, que o cliente ele pedir só o data lake, você entrega só o data lake. Exato. Se ele pedir de ponta a ponta, olha, eu tenho aqui alguns bancos de dados, eu tenho aqui plataformas de ERP, de CRM e RH. Eu quero que você mescle os dados dessas plataformas e me entregue um insight, a operação da empresa completa. Você entrega também, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. O cliente pode optar, Jorge, por uma das 3 entregas, só o Lake com o dashboard e o Lake com a IA. O Lake e a IA, né? Então, vai do cliente, vai exatamente da necessidade e a dor do cliente. A sua percepção está certinha. E o cliente não precisa ter time técnico. O time do cliente, ele precisa ser estratégico em relação à interface conosco. Toda a parte que a gente chama de quebrar pedra operacional, de tecnologia, isso tudo é feito por nós e não ocupa tempo e conhecimento do cliente. Isso é feito tudo por nós. Legal, excelente. Tá? Agora, perfeito, muito bom. Agora, para eu entender melhor, a sua ferramenta, ela faz, com esse pipeline, ela faz ETL, aonde cabe ETL, por exemplo, fontes de dados relacionais, e ela faz RAG também, que é aquele que coleta o upload de documentos PDF, esse tipo de situação. Por exemplo, tá, uma situação hipotética. Você tem regras e compliance e premissas da empresa, diretrizes da empresa, estão em documentos PDF. A empresa fala assim, olha, nós prezamos pela meta, um exemplo hipotético, nós prezamos pela empresa ter uma meta X e Y no final do ano. Só que está por escrito em texto, em PDF. E você tem os dados. Você consegue mesclar isso para falar, olha, baseado aqui, cliente, na documentação que você me forneceu sobre suas premissas,
eu já consigo trazer dados que casam, que estão alinhados, que respondem às metas que você tem aqui na sua documentação. Você tem isso também nessa solução? Ou seja, Sim, aquela parte de RAG, que é você fazer upload de documentos, e aí você mescla os dados relacionais com esses documentos, e você faz perguntas, olha, baseado em tudo que você coletou, me mostra aqui como estão os resultados da empresa em relação ao orçamento ou ao planejamento que está nesse PDF aqui. Você exato. consegue fazer isso? Sim, sim. Para nós, o PDF, Jorge, o conteúdo do PDF, ele vira uma base de dados. Uhum. Só para você entender, eu não vou entrar muito de Uhum. forma não técnica, Um mas de banco de forma dados técnica. vetorial, né? Vira um banco de dados vetorial. Exatamente. Seja para IA, no caso, ou seja para os dashboards aqui. Fato é que o que é conversível nesse PDF para virar bases de dados, sejam bancos vetoriais para as LLMs ou não, o iKnow já está pronto para fazer isso. Entendi, excelente. Então, Entendeu? para eu poder ter assim mais delineado e mais claro, eu entendi o que a sua ferramenta faz. Agora eu estou querendo colocar nela uma classificação. Seria, você oferece uma solução de pipeline de dados completa, focado na equipe de negócios, só que é integrado com um agente. É uma solução de IA, de pipeline de dados com um agente inteligente. Seria isso? É isso daí. Pensa que assim, ó, nessa apresentação aqui que a gente usa na área comercial, o que a gente fala, ó? Você não precisa construir essa arquitetura aqui, ó. Você não precisa. Isso aqui é o iKnow como serviço. Você vai consumir o resultado disso só. Uhum. Entendeu? Bom, Isso entendi. daqui, e a empresa que tem, ela pode desligar por completo. Ela pode Legal. descomissionar o ambiente dela inteirinho. Muito bom. E você hospeda isso num VPS próprio, ou você usa parceiros como a AWS ou Google Cloud para falar assim, por exemplo, tá? Cliente, olha, eu tenho aqui uma hospedagem minha de VPS, o preço é tanto. Se você quiser uma infraestrutura maior da AWS, a gente hospeda na AWS, aí você paga aqui para mim tanto, para a AWS tanto. Um exemplo Sim, de assinatura que você teria com esse cliente, só para eu entender melhor também como que isso acontece. tá. Legal. Jorge, na linha do que eu falei, assim, a IN10, com o iKnow, a gente não vende a tecnologia. A gente vende o resultado do iKnow para a área de negócios direto. Posto isso, a gente não vende, vamos falar assim, software para você deployar, ligar ou hospedar numa infraestrutura on-premise ou cloud. É um aplicativo nosso que você utiliza, e aqui nesse slide eu coloco, né? Ela roda em AWS 100%, fim a fim, tá? A gente tem aqui o Qualified Software da AWS, a gente está indo para o Marketplace nos próximos meses, onde vai ser possível o cliente assinar direto por lá o iKnow, e a gente Legal. tem outras certificações específicas também, que a gente foi atrás para obter isso daí, né? Show de bola. Muito bom. Você ter aí um provedor de nuvem grande, sólido como a AWS, dá outra solidez também para continuidade da entrega do seu serviço, né? Ininterruptível. Não vai ficar ininterruptível, né? Exatamente. Ininterruptível. Bom. Além da hospedagem, Jorge, eu gosto de frisar esse cara aqui, ó. Esse cara é difícil de conseguir. Eu posso hospedar a minha solução na AWS sem ter esse software, essa certificação aqui. A gente levou mais de 1 ano e meio para obter essa certificação. Show de bola. Entendeu? Legal, muito bom. Isso daqui garante resiliência, escalabilidade, segurança e governança. Certo, é como se fosse um compliance com as melhores práticas que a AWS recomenda para os parceiros dela, né? Exatamente. E eu preciso renovar de tempos em tempos essa certificação. Então, eu automaticamente eu tenho um auditor externo do iKnow, que é a AWS. Show de bola. E aí o que você fecha comercialmente com
com o seu cliente depende de volumetria de dados, depende da complexidade, ou todos esses, cada um é uma variável, no final você chega A num... gente tem um questionário muito simples que o cliente responde de 6 perguntas, Jorge. A gente já consegue fazer uma proposta comercial. A única é assim, a gente comercializa um valor de setup e um valor de recorrência, né? E é isso. Essa mensalidade de recorrência, ela é fixa até 1 terabyte de dado analítico. A única coisa que altera o valor dessa mensalidade é se o cliente ultrapassar 1 terabyte de dado analítico. Aí você pode perguntar assim, Mário, deixa eu ver se eu entendi. Eu posso pedir centenas de datasets no Data Lake, eu posso pedir centenas de dashboards customizados, e eu posso usar a IA com a mensalidade fixa? A resposta é sim. Essa mensalidade só altera se você passar 1 terabyte de dados. Senão, ela é fixa até isso acontecer. Show de bola. Outra dúvida também é o seguinte, como você gera os dashboards, a visualização de dados, o seu agente de IA, a IA generativa que responde, ela consegue ter acesso ao dashboard com os dados já prontos, e você falar, por exemplo, I know, vê para mim nesse dashboard o que falta para eu atingir a meta do ano. Ela consegue fazer esse tipo de análise, ou ela vai processar a mesma coisa que o dashboard BI processou para chegar na resposta? Se essa métrica não, obviamente, eu estou partindo da premissa, Jorge, que essa métrica não está no dashboard. Se ela não estiver no dashboard, você pode perguntar exatamente do jeito que você perguntou para ela, e ela vai te trazer um número. Show de bola. Excelente, cara. Muito bem feito, viu? Parabéns. Muito legal. Obrigado. O produto aí está fadado ao sucesso. É bem bacana. Eu gostei. Eu trabalho nessa área, trabalho na área de BI, estou trabalhando também com agentes de IA, e vai bem na linha do que você está fazendo, a integração de um pipeline de dados com IA responsiva que gera insights a partir dos dados da empresa. Muito bacana, seu produto é muito legal, parabéns. Legal, Jorge, obrigado. Obrigado por tê-lo aqui no evento, é um prazer aí. Imagina. Caso você queira algo específico aí para falar das suas necessidades, a gente também está à disposição aqui para marcar uma reunião com você. Vou conversar com o pessoal lá da empresa, onde eu trabalho, falar da sua solução, e se eles despertarem interesse, aí eu coloco eles em contato com você, passo seu contato para ele. Maravilha. Da Juliene, né? Isso, a Juliene consegue organizar as agendas aí. Beleza, show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu tô, se tiver mais perguntas aí, eu estou à disposição aqui. Bom, se não temos mais perguntas, quero agradecer a todos novamente aí que estiveram conosco e estamos à disposição aí para agendas pontuais aí e dúvidas pontuais. Obrigado novamente aí pela presença de todos e tenham aí... Obrigado, Jorge. Obrigado. Tenham uma ótima semana aí, pessoal. Um abraço. Obrigada, parabéns. Muito obrigado, ótima semana.